Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesses últimos dias, o mundo todo tem focado a sua atenção para a pandemia que tem assolado a humanidade. O medo, o temor, a incerteza tem afrontado as pessoas. O cenário é bem desafiador e as expectativas humanas não são tão positivas. O dia mal chegou. Mas para quem já teve um encontro com Deus através de Jesus e conhece a sua palavra, confia nela, pode em meio a tudo isso ouvir a sua voz, que na verdade é uma promessa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você já imaginou isso? O Rei do Universo, o Senhor que criou céus e terra, o Senhor que tem controle de todas as doenças, que venceu a morte. Uma pandemia para Ele não é nada. Então, nós podemos descansar em meio à tempestade, que Ele está no controle de toda a situação. Isso faz toda a diferença. Saber que a sua presença está conosco e Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E Ele também nos deixou ferramentas para nós enfrentarmos o dia mal. Ele nos deixou a oração, a sua palavra, o jejum, comunhão, a fé. Mas eu queria trazer para você hoje uma outra ferramenta para que, junto e somadas com essas outras, também te dê força e ânimo para resistir o dia mal. É o louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E quando a gente fala de louvor como fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, a gente não está falando só do momento de louvor na igreja, onde tem uma banda e um líder de louvor conduzindo a adoração e o louvor. Não é isso. Louvar significa a gente declarar os atos de alguém, e no caso aqui, nós estamos falando de declarar os atos de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem feito. E quando nós declaramos isso, nós manifestamos a nossa confiança, a nossa dependência, e as nações e as pessoas também podem ver e podem ser alcançadas por essa graça, por essa bondade, através daquilo que nós falamos e dizemos, do que Deus fez, do que Ele faz, do que Ele continuará fazendo. Você, em meio a tudo isso, você pode ter a opção de murmurar, que você não deve fazer, mas você pode ter a opção de louvar, de falar sobre o Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre tudo. Nós temos conhecimento que na Itália, na comunidade cristã, mesmo no isolamento social, cantava coletivamente: quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aqui em Fortaleza também, mesmo no isolamento social, algumas pessoas em seus prédios cantavam: tu és a minha luz, a minha salvação, em ti confiarei. Isso, irmãos, é muito tremendo, tem muito validade no reino espiritual, porque funciona como arma, como ferramenta que a gente está usando, que as pessoas estão usando para combater no mundo espiritual, e isso traz consequências, sim, consequências positivas. Eu lembro que várias vezes a gente encontra na Bíblia Deus dando vitória ao seu povo através do louvor. Quem não lembra da história de Josafá, que foi cercado por vários povos inimigos e não tinha condições humanas, o exército não tinha condição, eles não tinham ferramentas nenhumas para ir para a guerra e de imediato ter vitória. Mas Deus deu a estratégia foi através do louvor. Bota as pessoas na frente para cantarem, para louvarem, e Deus confundiu os inimigos e trouxe vitória para o seu povo. Paulo e Silas na prisão, depois de terem sido presos por causa do Evangelho, em meio a tempo difícil, começaram a louvar e o sobrenatural aconteceu. Nós podemos sim usar o louvor como arma de guerra e vencermos situações e adversidades através do nosso louvor. Use o louvor como ferramenta que Deus tem te dado. Use o louvor para enfrentar o dia mal. Hernandes Dias Lopes, em seu devocional Gotas de Consolo para a Alma, ele diz que quando nós louvamos a Deus, Ele luta as nossas guerras.
quando nós louvamos a Deus, Deus transforma as nossas arenas de conflito em vales de bênção. Que Deus possa nos motivar e nos direcionar também para usarmos o louvor como ferramenta, como arma, diante dessa batalha, desse tempo difícil que a gente tem vivido. Queria que você orasse e que durante esse período, não só também durante esse período, mas que sempre que puder, louve, declare, cante. Você pode não ter uma voz bonita, mas cante, bote um playback, bote uma canção que fale sobre o amor de Deus, sobre o que Deus tem feito, o que Deus faz. E eu tenho certeza que isso vai ter muito mais valia, muito mais proveito e vai alcançar as pessoas do que se ficar divulgando informações fakes, informações que não trazem esperança para a humanidade. A nossa esperança está em Jesus, está em Deus, na sua palavra, e nós somos agentes para isso. Então, eu queria orar com você para que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria para usar as ferramentas que Ele tem nos disponibilizado, e entre essas ferramentas, o louvor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás presente conosco em todas as situações, que o Senhor tem nos dado estratégias para combatermos, para enfrentarmos o dia mau. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, o louvor como ferramenta, como arma de guerra nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Que possamos manifestar e declarar através do louvor os Teus atos, Teu amor, a Tua misericórdia, sim, a Tua justiça, Deus. Que as nações, que as pessoas ao nosso redor possam ser alcançadas, transformadas. Que todo esse período, essa fase que a gente está enfrentando e vivendo também seja uma forma de atraí-los a Ti e também de nos levar mais para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja, o Teu povo, a nossa vida, a vida de cada irmão, cada família, continua protegendo e, acima de tudo, continua nos usando, ó Deus, para que possamos ser agentes de esperança numa geração tão perversa e má que precisa conhecer e se arrepender. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém.